Estamos de volta pelo portal jogoaberto.com para o nosso comentário dominical. Hoje um domingo triste, com a morte do nosso ícone maior, que deixa uma saudade muito grande, João Gilberto. Nós que já tínhamos perdido Vinícius de Moraes, Tom Jobim, agora perdemos tristemente João Gilberto. A bossa nova, a música popular brasileira está de luto. Mas ainda temos Sérgio Mendes, que eu estou vendo aqui, Jorge Benjor, Toquinho e essa menina negra que está aqui, vou botar bem perto da câmera para você ver, essa menina negra chamada Torçã, Priscila Torçã. Essa menina foi injustiçada no The Voice Brasil da Globo. Um programa daquele não pode ser julgado pelo povo brasileiro. O povão não entende de música. Música clássica, música boa, bossa nova. A nossa música era para quem entende de música, de boa música. E trocar essa menina, Priscila Torçã, negra, linda, cantora maravilhosa, cheia de charme, diferente, para mim, a maior revelação da música brasileira nos últimos 50 anos. Anotem o nome dela. Priscila Torçã. Injustiçada, não pela Globo, mas deveria a Globo ter mudado aquele placar nos bastidores. Porque a Priscila Torçã é uma revelação, ela é uma coisa diferente, tão diferente quanto diferente foi João Gilberto. É a nossa homenagem no Jogo Aberto, antes do nosso comentário político de hoje, àquele que foi indiscutivelmente, junto com Sérgio Mendes, o maior sucesso da bossa nova do Brasil nos Estados Unidos da América, competindo com o jazz americano. Estamos de luto. O Brasil perdeu João Gilberto. Mas vamos ao comentário de hoje. Estamos vivendo uma semana de esperança. A reforma da Previdência vai sair. Não a reforma de Paulo Guedes, que pedia uma economia de R$ 1 trilhão de reais. Mesmo assim, a esquerdopata ignorante da Câmara, capitaneados pelo presidente, que eu chamo de poderoso chefinho, todo jeitosinho, Rodrigo Maia, que fala como se fosse ele o responsável pela aprovação da reforma da Previdência. Não é não, Rodrigo Maia. Não é você. Se fosse você, você teria controlado essa esquerdopata que aí está, estupidamente expondo a Câmara Federal do Brasil, porque são as piores revelações de comportamento ético e moral, de falta de classe, da maioria desses deputados de esquerda, revoltados porque perderam a eleição e querem atrapalhar, querem gerar um tropeço no caminho do governo de Bolsonaro. Bolsonaro pode ter o defeito que tiver, mas não é ladrão. Não vai roubar e nem vai comandar e organizar quadrilhas como foi feito no passado bem recente. Essa reforma da Previdência, ela vai sair, uns falam em 970 bilhões, outros já falam em 870 bilhões, eu já li até 799 bilhões, e não o trilhão que queria Paulo Guedes para fazer investimentos em projetos de desenvolvimento e de infraestrutura visando a geração de emprego e renda. Mas o Brasil está vivendo um momento ímpar na sua história. Um momento de recuperação ética, de recuperação moral e de recuperação de sua economia. Tudo isso estourado nos últimos governos que tivemos em nosso país, onde predominou a corrupção imoral, desavergonhada. Cada partido tinha um chefe, uma quadrilha comandado com ele. Cada partido tinha um Alibaba e seus 40 companheiros para afanarem o dinheiro público do povo brasileiro. Mas parece que a coisa está mudando e já está. Agora, não podemos ficar estagnado, parado nessa reforma da Previdência.
Deixa a reforma, ela já é do Rodrigo Maia. Ele fala como sendo ele o dono dessa reforma. Não é mais o Paulo Guedes e nem o presidente Bolsonaro. O chefão da reforma é o Rodrigo Maia, que junto com seus colegas da esquerdopata mudaram totalmente o projeto do ministro da Economia, Paulo Guedes. Esqueçamos o projeto de reforma da Previdência, que vai ser aprovada com as deformações criadas pelos parlamentares, a maioria ignorantes, semi-analfabetos e incultos, despreparados. Os que são preparados lutam, gritam para convencer os imbecis, mas não conseguem, porque a imbecilidade na Câmara Federal do Piauí é superior ao número de deputados conscientes de suas responsabilidades. Mas temos ainda 2 tópicos. Temos a reforma fiscal. A reforma fiscal não é ainda desejada. O ministro Paulo Guedes continua sem falar dos juros. Oh, meu Deus! Por que será que todo ministro da Economia, a Febraban, garroteia logo para o lado dos bancos e ele não fala de juros? Senhores brasileiros, o país não pode continuar com os juros cavalares que aí estão. Esse juro do cartão de crédito tirou do mercado de compra do Brasil 65 milhões de brasileiros que simbolizam a classe média, todos dependurados no cartão de cheque, no cartão especial, aliás, no cheque especial e no cartão de crédito. 2 pontos malignos de nossa economia. Quem travou a economia do Brasil não foram só os 16 milhões, agora 12 milhões de desempregados, não. Quem travou a economia, quem derrubou o IPI, o ICMS, o ISS, o FPE e o FPM dos estados e municípios foram a derrubada dos 65 milhões de brasileiros que estão sem poder comprar no cartão de crédito e no cheque especial. Presidente Bolsonaro, chame o seu ministro da Economia. Não adianta a reforma fiscal, acabando essa molecagem de impostos que estão afanando o bolso da sociedade brasileira. Mas vocês também não falam, Paulo Guedes não fala, o governo não fala na derrubada do IPVA. Derrube esse IPVA, presidente. Isso é um imposto imoral, nojento, ladrão, que só existe no Brasil. Só um governo porco, nojento, criaria um imposto tão safado, tão desonesto, tão nojento como esse IPVA, que é o ICMS mascarado do carro do cidadão, depreciado 10% ao ano a partir do seu primeiro ano de compra. No ano seguinte deprecia 10% e cobra mais 4% de ICMS. Só que o ICMS vem com uma máscara. O nome dele é IPVA. Que imposto safado! Não é possível que esse imposto continue predominando no Brasil. Acabe com isso, presidente. Dê uma canetada nisso. Mande uma proposta para o Congresso e acabe com isso. Tire isso dos lombos dos brasileiros que ninguém suporta mais. E o IPTU, presidente? Crie uma alíquota para o IPTU. Estou implorando, presidente Bolsonaro, socorra os lares brasileiros. Crie uma alíquota de 0,01% para controlar o abuso dos prefeitos que cobram o IPTU do preço que eles querem da família brasileira. Tem brasileiro pagando tanto IPTU que no final do ano, no parcelamento de 12 meses, ele termina pagando o aluguel da sua própria casa. Entre com mão de ferro, presidente. Crie essa alíquota. Todo imposto tem uma alíquota federal para controlar. Por que o IPTU dos municípios não tem? E tem mais, presidente. E tem mais. A avaliação do imóvel feito pela Receita Federal e pelo CREA, com a fiscalização da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A avaliação real do lar, da casa do cidadão.
porque os prefeitos pegam a casa dos seus inimigos e botam o IPTU lá em cima. No interior do Brasil é assim, nas capitais também. Os políticos que estão no poder perseguem os adversários jogando o IPTU altíssimo em cima da sua casa. Por isso que eu sou contra esse PVA canalha ladrão e esse IPTU abusivo. Estamos chegando ao final do nosso comentário de hoje, lamentando a morte de João Gilberto, com a esperança ainda de vida e da vida dessa menina Priscila, e torcendo para que o Brasil, depois da reforma da Previdência, com urgência, acabe com esse PVA ladrão e que o presidente gere uma alíquota federal para o IPTU de todos os municípios brasileiros. É o nosso comentário de hoje e até o próximo domingo. Tchau.